O Link Vanguarda está de volta e essa semana nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Taubaté. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. E de acordo com esse sorteio, o entrevistado de hoje é o candidato do PSD, candidato Mário Ortiz. Boa tarde, candidato. O tempo de entrevista será de 8 minutos e começa a valer agora. Candidato, o senhor passou já por vários partidos, tendo sido aliado político de alguns dos seus adversários atuais, como Padre Afonso e Bernardo Ortiz, pai do Júnior Ortiz, que está agora aqui em Taubaté. O que o senhor apresenta como diferente desses outros candidatos? Eu acho que a gente, com o tempo, foi afirmando uma personalidade bem diferente e durante essa gestão, da minha gestão como prefeito, isso ficou claro, à medida que a gente foi se afastando do modelo autoritário que sempre norteou o trabalho do Bernardo Ortiz e foi fazendo um governo participativo, onde se ouvia muitas pessoas, se discutia e se chegava a projetos que eram de consenso, coisa que não acontecia no governo do Bernardo Ortiz. Mas, de qualquer maneira, eu aprendi muito com ele. Mas se tiver segundo turno, o senhor não não vai apoiar ninguém? Eu não trabalho com essa hipótese, eu vou para o segundo turno. Muitas propostas dos candidatos são parecidas, candidato. O senhor concorda com isso também? Por que o eleitor vai achar que alguém é diferente do outro? Todos apresentam que vão construir um hospital, melhorar a segurança instalando câmeras. Olha, eu creio o seguinte, que o que vai diferenciar um candidato do outro é a capacidade de pôr em prática esses projetos, né? Eu vou dizer para vocês que nessa eleição eu me sinto muito homenageado, porque grande parte dos projetos novos dos outros candidatos, inclusive do candidato cujo partido me sucedeu e desmanchou uma porção de coisas que a gente fez, propõe exatamente as mesmas coisas. Então, o que eu tenho hoje como diferencial? Muita coisa que está sendo proposto, como melhorar o PSF, voltar à internação domiciliar, crescer a escola de tempo integral, fazer com que tenha câmara de segurança, essa história toda a gente já fez. Nós temos a comprovação prática do serviço prestado, com 80% de aprovação popular. Portanto, eu acho que essa é a diferença que eu posso mostrar e que nenhum outro candidato pode. Então, por que o senhor não foi reeleito se teve 80% de aprovação? Essa pergunta é ótima. Não fui reeleito pelo seguinte, porque duas grandes lideranças da época, que hoje são adversárias ferozes, se juntaram contra mim. Exatamente Bernardo Ortiz e Roberto Peixoto, prefeito e vice. Mas o senhor concorda que se o eleitor tivesse gostado da sua administração, o senhor teria sido reeleito apesar dessa disputa política? Mas eu fui muito bem votado. Fui muito bem votado e a minha aprovação foi muito grande. A dele também era grande. E dois grandes líderes se uniram. E mais, em 2004, quando eu disputei de novo contra esse mesmo grupo, ainda teve o reforço do Padre Afonso e do Aricá. Candidato, e conforme foi acordado aqui no Link Vanguarda, os candidatos eles estão fazendo pergunta entre si. Agora a gente vai ver quem foi o adversário sorteado para fazer a pergunta para o senhor. Boa tarde, Antônio Mário. Minha pergunta é para você. O nosso trânsito, a frota de veículos em Taubaté, de 99 a 2008, praticamente dobrou. Hoje nós temos 167 mil veículos na cidade. Eu pergunto para você, o que poderia ter sido feito que não foi feito e o que fazer para desatar esse nó do trânsito em Taubaté hoje? Bom, essa pergunta é muito interessante. Eu acho que um dos maiores desafios que vem da próxima gestão é destravar o trânsito de Taubaté. Nós temos uma proposta de destravar, no prazo de um ano, 10 pontos que são hoje muito congestionados. Vou dar exemplo, a rotatória de entrada da cidade ali no Belém e o da Independência, que a gente já tem um projeto para isso. Fazer um anel em circulação à cidade, que vai exigir um investimento alto para unir várias avenidas e criar trânsito rápido, inclusive com mergulhões e com transposição por viadutos. Sem isso, nós não vamos destravar o centro da cidade, que é muito antigo. A gente vai precisar que o centro da cidade tenha um privilégio, não evitar, mas privilégio para empresas de ônibus, para empresas de transporte coletivo, de modo que a gente possa estar circulando melhor ali. E tem que induzir o trânsito no entorno da cidade. Isso nós vamos fazer, é uma obra grande, uma obra que vai exigir investimentos altos, eu acredito na ordem de 80 a 100 milhões de reais, mas que nós vamos reservar. Tem esse dinheiro? Tem, durante 4 anos tem. Ainda com relação às rotatórias, elas não seriam um modelo ultrapassado? Teriam uma alternativa até para aliviar o tráfego? Exatamente isso, para poder fazer fluir o trânsito
num anel de circulação, ele não pode só ter rotatórias, pode até ter uma ou outra, mas alguns pontos principais vai ter que passar por baixo ou por cima. Candidato, na questão do transporte público, o senhor fala muito em uma tarifa justa para o transporte coletivo. Qual é o valor justo? Olha, no mínimo nós temos que tirar 40 centavos do preço da tarifa. E eu tenho uma ação que eu movi, eu como vereador e como pessoa que sou eleitor de Taubaté, eu movi contra a prefeitura por um reajuste irregular dado em 2009. Essa ação está tramitando em primeira instância, a gente espera vencer e só isso já vai abaixar o valor da passagem em 40 centavos. O contrato, é isso, com a empresa? Não, foi errado o reajuste. Ele foi dado um reajuste com apenas 6 meses de vigência do contrato, ou nem isso, quando o mínimo seria 1 ano. Então, e não tinha nenhum fato superveniente que pudesse exigir, olha, aconteceu uma catástrofe, subiu o combustível demais, o salário, nada. Mas o senhor, como prefeito, assumiria um compromisso com o eleitor? Estou assumindo aqui. De que abaixaria o preço de 2,40 para 2,40? Estou assumindo esse compromisso. Okay. Candidato, e com relação ao transporte... É 40 centavos que tem que reduzir, porque depois já teve um outro aumento e esse não dá para questionar. Tá certo. Candidato, com relação ao transporte alternativo, o senhor é a favor de abertura de novas licenças para mototáxis? Já é fato, né? Tem um projeto que está tramitando na Câmara, nesse sentido, que vai criar novas licenças para mototáxis. Eu tive uma briga muito grande com os mototaxistas na época do ano 2000, né? Eu achava naquela época que não prestariam um serviço que fosse bom. Hoje eu revi essa posição. Eu creio que presta um bom serviço e tem que ser regulamentado. A fiscalização tem que aumentar para a gente ter o mínimo possível de clandestinos, que isso não é bom. É difícil fiscalizar, não é fácil, mas tem que melhorar essa fiscalização. E vai aumentar um pouco o número, sem dúvida nenhuma, de mototaxistas licenciados. Candidato, o senhor apresentou uma emenda ao plano diretor que proibia a construção de prédios no centro da cidade, principalmente a 300 metros de patrimônios públicos. Meses depois, o senhor mudou de ideia. O que aconteceu? Foi pressão imobiliária? Não tem pressão imobiliária nenhuma. Foi uma conclusão que a gente chegou, que eu já sabia que teria que ser feita uma revisão nisso, e a revisão chegou na forma de um projeto que atendia as necessidades de Taubaté. Você pode fazer o crescimento na zona urbana sem ferir o patrimônio histórico. E o projeto de lei que foi enviado pela Prefeitura, ele previu isso. Ele previu um bom esquema de preservação do entorno dos bens tombados, suficiente para que a gente tenha a possibilidade de estar liberando essas construções. Mas digo mais para você, tem um outro aspecto disso aí que é interessante, nós temos também que colocar uma lei para estudar impacto de trânsito, para ir completa o sistema. Tá certo. Candidato, o senhor tem mais alguns minutos e a gente vai para aquele ping-pong, que são perguntas curtas e respostas curtas e rápidas também. A primeira é um amigo na política. Um amigo na política? Poliana Gama. Inimigo. O senhor tem algum inimigo na política? Não considero, tem adversários. E qual é a vocação da cidade de Taubaté? Ela é industrial, eu acho que temos que criar uma outra. Eu proponho serviços dentro do turismo. O senhor tem um sonho na política? É voltar a ser prefeito de Taubaté, ser um bom prefeito, da mesma forma como eu fui da outra vez. Eu tenho muito amor por essa cidade, o nosso grupo é um grupo limpo, não está metido nessa briga que tem telefonemas, que tem acusações de revistas. Queremos fazer um trabalho sério e bonito por Taubaté. Ok, candidato. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Link Vanguarda. Amanhã o entrevistado aqui no Link Vanguarda será o candidato do PT, Isaac do Carmo. E você pode fazer a sua pergunta ao candidato pelo e-mail link@vanguarda.tv.